paz, meus amigos, muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Estamos no último vídeo da série O Ressurgimento da Babilônia e eu quero conversar com vocês a respeito de algumas coisas que são interessantíssimas. A primeira que eu quero conversar com vocês é a respeito das 3 maiores religiões do mundo. Pois bem, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas as 3 maiores religiões do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, eles têm um ponto de convergência. E o ponto de convergência é exatamente sobre o final dos tempos. Nós chamamos isso de Apocalipse. E eu quero mostrar para vocês algumas similaridades entre o Anticristo e o Mahdi. Eu quero que você acompanhe comigo isso. Nós sabemos que o Anticristo será um líder que terá uma capacidade de falar com ousadia. Ele será um orador fora do comum. Pois bem, a religião muçulmana diz que Mahdi será um líder que tem capacidade de falar com ousadia também, um orador incomum. Vejamos o que está escrito no livro deles. Ele vai ser tão poderoso que, se ele grita entre as montanhas, rochas duras, irá se transformar em pó. Em Apocalipse, no capítulo de número 19, verso 20, diz assim: Em seguida o animal foi capturado e com ela o falso profeta que trabalhou sinais na sua presença, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Pois bem, nós sabemos que o anticristo será acompanhado pelo falso profeta, que vai levar as pessoas a servir o anticristo. A religião muçulmana diz que Jesus vai voltar para ajudar Mahdi a ser aceito pelo mundo. Vejamos o que está escrito no livro deles. A hora não será estabelecida até que o Filho de Maria, Jesus, desce entre vós como um governante justo. Ele vai quebrar a cruz, matar os porcos e abolir o imposto. Dinheiro será em abundância para que ninguém vai aceitá-lo. Perceba que na teologia muçulmana, Jesus vai vir para ajudar, servir ao Mahdi. Exatamente a mesma coisa que acontece com o que Apocalipse narra. Nós sabemos que o anticristo terá um exército poderoso que vai fazer dano à terra. Apocalipse, no capítulo 3, verso 4 ao verso 8, diz isso: E adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer a guerra com ele? Foi concedido a ele para fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Todos os que habitam sobre a terra o adorarão, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Agora perceba que Mahdi, o Messias muçulmano, também terá um exército poderoso que vai fazer dano à terra. No livro deles está escrito assim: Mahdi vai receber um juramento de lealdade como um califa dos muçulmanos. Ele vai levar os muçulmanos em muitas batalhas de jihad. Nós sabemos que o anticristo vai ser um líder mundial e vai governar por 7 anos. Daniel 9:27 diz: Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Apocalipse 3:7 diz: Autoridade foi-lhe dado sobre toda tribo, língua e nação. Pois bem, por incrível que pareça, o Messias muçulmano Mahdi será líder mundial e governará por 7 anos. Pois é, o mesmo período. Não parece um alinhamento profético entre a religião islâmica e a palavra de Deus? Olha o que está escrito em alguns dos seus livros islâmicos. O Mahdi vai encher a terra com equidade e justiça, uma vez que estava cheio de opressão e tirania, e ele governará por 7 anos. Em outro livro diz: a luta contra as forças do mal
levará uma revolução mundial e criará uma nova ordem mundial. Nós sabemos que o anticristo ele vai mudar os tempos e a lei. É o que está escrito em Daniel no capítulo 7, verso 25. A teologia muçulmana, teologia islâmica, diz que Mahdi vai adotar um calendário islâmico, alterando assim os tempos. Além disso, ele irá promover a lei da Sharia, mudar as leis. A Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta vai promover uma religião mundial. Em Apocalipse, no capítulo 13, verso 15, diz isso. Pois a religião islâmica diz exatamente o mesmo a respeito de Mahdi. Diz que o Islã vai ser a religião única no mundo. Olha o que está escrito. Ele vai governar o povo pela sunnah de seu profeta e estabelecer o Islã sobre toda a terra. Pois bem, o anticristo ele vai executar fiéis através da decapitação. Qual é a única religião que faz isso? Senão a religião islâmica. E é isso que está escrito nas suras. Olha o que está escrito. Abre aspas. Eu vou incutir o terror nos corações dos incrédulos. Ferirei acima de seu pescoço e a ponta de todos os seus dedos arrancarei. Nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar contra judeus e cristãos, as duas testemunhas. Ele vai matar todos que se oponham a ele. Existe um texto que diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. E é isso que está escrito nas suras. Mahdi vai matar qualquer um que se opõe ao Islã, e principalmente os seus maiores inimigos, judeus e cristãos. O anticristo ele vai atacar e conquistar Jerusalém. Zacarias, no capítulo 14, narra essa saga. Mahdi também vai conquistar Jerusalém. O anticristo realizará muitos sinais, prodígios e milagres. 2 Tessalonicenses 2:9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A teologia islâmica diz que Mahdi realizará muitos sinais, prodígios e milagres. O anticristo vai fazer as pessoas receberem uma marca, um sinal. Os seguidores de Mahdi também serão marcados. Existem muitas semelhanças, mas por uma questão de tempo nós vamos listar apenas as mais importantes. E eu quero que você medite a respeito disso. Pois bem, se você se atentou para isso, não parece muita coincidência? Ou existe realmente um propósito de Deus em nos revelar essas coisas? Agora eu quero que você acompanhe comigo um fato que aconteceu com Erdogan e que não foi divulgado pela mídia. Preste atenção nessas imagens e preste atenção nisso que eu vou te dizer. Algo que quase passou despercebido por todos nós, depois que Erdogan venceu o referendo na Turquia, ganhando o controle total, foi que ele retirou o véu de um cetro, que não deveria ter se afastado do primeiro sultão otomano até que Erdogan tivesse chego. Erdogan está imitando o Messias. Para Erdogan, esse cetro pertence legitimamente ao Messias muçulmano. Para trazer e tirar o véu do diadema de Selim I, o 10º chifre do Império Islâmico, que é um símbolo significativo. Bom, eu quero explicar melhor para vocês isso. De acordo com Daily Sabah, o porta-voz de Erdogan no mundo árabe, este cetro, sob a forma de um turbante com diadema, foi escondido aos olhos do público em um museu. Depois que Fethullah Gulen tentou contrabandeá-lo aos Estados Unidos, para mais tarde retornar à Turquia para reivindicar o califado para si mesmo, a luta pelo cetro simbólico acabou por capturar os contrabandistas no aeroporto de Istambul e foi escondida secretamente por Erdogan, aguardando o momento para a sua ressurreição.
em 15 de abril de 2017. Ele então velou sobre o túmulo de Selim I e manteve o assunto em segredo. Quando sua vitória foi completa, a primeira coisa que Erdogan fez foi apressar-se para o túmulo de Selim I e tirar o véu do diadema. É um turbante de seda que estava posicionado no túmulo. Isso é muito significativo, gente. Selim I era o 10º chifre, é o 10º rei com um diadema. Erdogan quer proclamar que ele é o proprietário legítimo, sendo o 11º. Vamos a um detalhe interessantíssimo. Um diadema, na perspectiva bíblica, não é exclusivamente uma coroa de ouro. Em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 1, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Perceba, 10 diademas. Um diadema é um substantivo derivado da palavra grega que significa amarrar, envolver. Um diadema no Oriente é entendido como uma coroa feita de pano. Olha que interessante, da mais fina seda. Em outras palavras, o titular do diadema é o titular do cetro. Ele se torna o sucessor do califado e de todo mundo muçulmano. O Daily Sabah explica que se Gulen tivesse nas mãos esse diadema, ele seria o sucessor. Alguns políticos revelaram que Fethullah Gulen tinha a intenção de declarar-se o sucessor e usar ele mesmo aquilo que foi de Selim I. Parece que temos aqui se desenhando o líder revivido de outro tempo. Algo que as pessoas têm discutido muito, e ambos os lados estão certos daqueles que estão discutindo, é que na verdade todas essas profecias se cumpriu em Roma. E de certa forma essas pessoas têm razão. O que elas se esquecem é que o Apocalipse é cíclico. Ele se repete. Como diz Salomão, não há nada novo debaixo do sol. As coisas se repetem. O que foi, será novamente. Então repare que a profecia bíblica ela é cíclica, ela se repete. Aquilo que aconteceu é o que acontecerá de novo. Por isso Jesus disse que os dias finais seriam como os dias de Noé, como os dias de Ló. Na verdade, o profeta Isaías resolve esse problema dizendo em Isaías 46 que o fim é declarado desde o princípio. Pois então, se você quer saber sobre o fim, olhe para o princípio. Deus abençoe a sua vida.